Bom, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, eu dei o título de Deus não quer apenas servos, mas filhos que servem. O que foi que aconteceu? Um dia eu estava num curso que eu estava fazendo de treinamento da palavra, que é o REMA, o Centro de Treinamento Bíblico, e quando eu estava lá sentada, o Senhor ministrou, ao meu coração a seguinte frase: você é servo ou é filho? O filho é servo, mas o servo não é filho. Deus não quer que você seja apenas um servo, mas um filho que serve. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu anotei, e aí quando o pastor convidou para vir falar com vocês hoje, levar a palavra, eu comecei a refletir sobre isso. Eu lembrei, que o Senhor tinha falado isso, e o que era que o Senhor queria comunicar. Confesso que foi bem difícil entender, espero que vocês também entendam, porque primeiro eu precisei entender o que é que o Senhor queria ministrar para mim, e espero que vocês possam receber também daquilo que Ele ministrou. E aí eu fui buscar, primeiramente, qual era a diferença entre o servo e o filho. E aí eu fui procurar no dicionário primeiro o significado da palavra. Servo, escravo, criado, empregado, quem oferece ou realiza serviços. No dicionário, o que significa filho? Filho é um descendente em relação aos seus genitores. No grego, significa tecno. Apresenta semelhança física, comportamental com a sua origem. No hebraico, significa abençoado em tudo. Então, o filho é aquele que é abençoado em tudo. Tem algum abençoado aqui? Amém. Amém. Então, quando eu comecei a olhar primeiramente para o significado no dicionário, eu já comecei a achar, tem bastante diferença, E aí eu fui para a Bíblia. Então, eu gostaria de pedir que vocês abrissem comigo, lá em Romanos 6, a partir do 16. Amém? Posso abrir? Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Então, só para a gente fixar aqui, o que ele está dizendo? Você é servo daquele a quem você obedece. Então, você está a serviço de um Senhor, que pode ser o pecado que leva à morte, ou pode ser um servo para a justiça, no caso, Jesus, E aí ele continua. Mas graças a Deus que, no 17, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração. Diga, obedecer de coração. A forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. 19. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, quando eu
li essa palavra, eu comecei a entender que a diferença que o Senhor queria tratar comigo era em relação ao servo que se comporta como escravo e ao filho que se comporta como servo, certo? E aí eu comecei a descrever as diferenças. Então, vamos lá. O servo que se comporta como escravo. Vocês estão entendendo? Amém? É aquele cuja liberdade foi retirada. Ele não é livre. Ele é preso ao pecado. Ele é escravo do pecado que leva à morte. Certo? Enquanto o filho foi aquele que foi liberto por Jesus. Ele foi libertado do pecado e transformado em servo de Deus. E o fim disto é a vida eterna. Em Gálatas 5:1. Vou abrir aqui. Não sei se vocês vão abrir. Fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Então, é uma questão de comportamento também. Era essa palavra que vinha no meu coração. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Jesus veio, nos libertou do pecado e nos deixou livre, né? Jesus, ele foi aquele que cumpriu a justiça. Ele pagou o preço pela nossa vida, para nos libertar. Só que muitas vezes, mesmo com o resgate de Jesus, nós estamos nos comportando como escravos. Como se nós ainda devêssemos alguma coisa ao pecado, como se nós fôssemos escravos dependentes, como se a graça de Jesus não nos alcançou a ponto de que nós possamos vencer o pecado. O preço que Jesus pagou para nos libertar dessa escravidão foi alto. E ele é suficiente para nos capacitar a vencer o pecado. Ele fala que nós fomos transformados, né? Fomos livres do pecado e fomos transformados em servos de Deus. Então, agora, o senhorio que está sobre a nossa vida, quando nós confessamos a Cristo, Jesus é o Senhor da nossa vida. O pecado não é mais o Senhor da nossa vida. O pecado, ele não é para ter mais o controle da nossa vida. Amém? Diga: eu sou livre. Amém. O próximo ponto que eu coloquei aqui: o escravo, ele se submete por pressão ou violência. Né? O relacionamento do escravo é baseado no medo, na opressão, na violência, em maus tratos, né? Enquanto que o filho, ele se submete por amor. Lá em Zacarias 4:6 fala: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, o relacionamento do filho com o seu Senhor, ele tem que ser por amor. Ele se relaciona com o pai dele, que também é Senhor, não é verdade? Quantos aqui tratam seus pais como Senhor, Senhora? Pelo menos a geração antiga, se falasse com o pai, tinha que dizer assim, né? Senhor, se o pai falasse filhos, Senhor, Senhora. O nosso pai, ele é o nosso Senhor. Mas nós não nos relacionamos com eles por medo, por opressão. Não é um relacionamento distante. Porque quando o pai, ele quer nos ensinar, ele vai ensinar em amor. Ainda que muitas vezes pareça que vai doer. O filho não vai entender, né? Tão bem assim. Mas quando ele chegar na fase de adulto, ele vai entender que era por amor que o pai estava disciplinando. Mas o escravo, o chefe, ele não tem esse cuidado, não. Ele vai mesmo lhe destruir, vai bater, açoite. Se você olhar para a figura do escravo, o escravo apanhava muito, não é verdade? Ainda quando ele não tinha causa nenhuma. Às vezes, se o chefe tivesse com raiva, vou descontar no escravo. E é assim, uma vida de escravo, ele só se baseia naquilo que
que ele tem medo. Então, muitas pessoas não se aproximam de Deus, não se aproximam do seu Pai, porque é como se ele vivesse uma vida de escravo, de servo, como se ele estivesse a serviço, mas ele tem medo de estar fazendo alguma coisa errada e que a qualquer momento ele vai ser punido, ele vai ser massacrado. Deus, ele não é esse. O relacionamento de Deus é por amor, ele nos ama. De maneira alguma ele quer nos destruir. Pelo contrário, ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Nós estávamos afastados de Deus. E Deus, com seu grande amor, quis nos aproximar novamente dele. E para isso, Jesus morreu por nós, para nos aproximar de novo ao Pai, para que nós possamos chegar na presença de Deus sem temor, mas saber que ele é aquele Pai que acolhe o Filho, que coloca nos braços, que beija, que prepara um banquete para receber o Filho. Então, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Amém? O escravo, ele não tem direitos e bens. O seu valor está baseado no seu serviço. Não tem direito a nada. Ele foi comprado e ele só vai ter que obedecer conforme o chefe lá mandar, não é verdade? E ainda tem mais. Ele só tem valor enquanto ele funciona lá para fazer o serviço para o qual ele foi comprado. Se ele não está mais dando serviço, ele já vai ser descartado. Mas o filho não é assim. O filho, ele recebeu o direito e a herança de filho. Amém? Vamos para João 1. Se vocês quiserem abrir. João 1, a partir do versículo 12. Amém? Posso ler? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então, todos que receberem Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe o direito de ser filho. Amém? Em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Gálatas 4, 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui é que Jesus veio na forma de homem para cumprir a lei, para cumprir o castigo que era do homem, para que nós fôssemos resgatados. E além de ser resgatado, ele deu o direito de sermos adotados como filho. Então, todo aquele que recebe Jesus, ele recebeu essa adoção de filho de Deus. Amém? E o que é que confirma que você é o filho? É o próprio Espírito Santo, que ele enviou ao nosso coração. É que ele fala, ao nosso coração. Então, Jesus morreu e enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Amém? Então, nós precisamos entender o que é a seriedade disso daqui. Nós não podemos nos comportar como escravos, porque Jesus já nos livrou.
Jesus já nos resgatou. Jesus já nos deu acesso ao Pai de volta. Ele já nos reconciliou com o Pai. Dentro de nós há o Espírito que testifica, que clama: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho amado. Amém? E ele testifica ao seu próprio Espírito. Aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? O escravo, ele foi comprado por dinheiro, pelaquilo que ele cobiça. Aquilo que nós cobiçamos é aquilo que nos escraviza. É como se fosse uma isca, não é verdade? Se você cobiça muito dinheiro, o dinheiro vai ser o seu senhor. Ele vai ser a isca que vai lhe prender. Se você cobiça muito as coisas sexuais, a imoralidade, aquilo ali vai ser o seu senhor. Se você cobiça muito... tem uma série de coisas, né? A gula, por exemplo. O nosso estômago pode ser o nosso senhor. E é muito difícil reconhecer essas coisas como Senhor. Por quê? Porque escraviza. Tudo aquilo que lhe escraviza, aquilo que você não consegue dizer não, aquilo ali se tornou o seu Senhor. Amém? E a graça de Jesus é essa capacidade de você resistir, de você dizer não. Você é livre para escolher. Você é livre. Você pode escolher. Mas você não quer aquilo que não vem de Deus, porque você já entendeu que aquilo ali lhe escraviza. Então, muitas vezes, nós temos uma visão distorcida. Por exemplo, muitas pessoas olham para a vida da igreja e acham: ali você é muito preso, você não pode fazer nada. E olha para a vida no mundo e diz: no mundo é bom, porque eu sou livre para fazer o que eu quero. Só que não é assim. E isso é uma visão distorcida que Satanás coloca nas pessoas. Assim como ele distorceu a visão de Eva em relação ao fruto. Na igreja, em Cristo Jesus, nós recebemos a liberdade de dizer não para aquilo que não presta. Amém? Quando nós estamos no mundo, que nós somos refém daquelas coisas, aquilo ali lhe consome, é como se fosse um vício. E aí você não consegue dizer não. Mas você acha que vive uma vida de liberdade. Mas não é verdade, é mentira. Diga: é mentira. Somente Jesus é a verdade. Amém. Mas o filho, ele não foi comprado por dinheiro. O filho foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Em Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Em Apocalipse 5, a partir do versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós fomos comprados por alto preço, e esse preço foi o sangue de Jesus. Amém? Foi a vida do Filho de Deus, foi a vida de um cordeiro sem mancha, sem pecado. Jesus foi aquele que veio na forma de homem, mas foi o único que não pecou. E porque ele não pecou, a justiça se cumpriu nele. Ele ressuscitou dos mortos para nos ressuscitar também. Então, com o sangue de Jesus,
ele estabeleceu uma nova ponte de volta ao Pai, que foi perdida lá no início, quando Adão, né, Eva pecaram. Naquele momento, a quem Adão, né, a Eva obedeceram? Obedeceram a Satanás, a serpente que enganou eles, e eles obedeceram, eles deram ouvido à voz dela. Então, assim como a palavra diz, aquele a quem você obedece, a este você é servo. Então, naquele momento, eles perderam a conexão que eles tinham com Deus, porque eles trocaram. Eles não obedeceram a Deus, porque Deus, a palavra de Deus era, não coma da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Mas vocês podem comer de todas as outras, inclusive a árvore da vida, né? Estava lá disponível. E aí eles olharam só para uma, porque Satanás veio com a mentira, veio trazer uma visão distorcida daquilo que Deus falou. Colocou eles para olhar ali, cobiçar, ver que era agradável, que era bonita aos olhos. E aí eles cobiçaram e acabaram obedecendo a ele, porque eles comeram. E a palavra era, não coma. Então, naquele momento, Satanás, ele conquistou o direito sobre a vida deles. Sobre a vida não, que eles perderam a vida, né? Eles se tornaram escravos. A partir daquele momento, eles estavam destinados a morrer. Porque a palavra era, aquele que comer, morrerá. Se eles comessem, eles iam morrer. Então, a partir daquele momento, todos que nasceram, a partir de Adão, estavam destinados a morrer. Mas aí veio Jesus. Jesus veio para morrer a nossa morte, para cumprir tudo aquilo que tinha estabelecido na lei que nós não conseguíamos cumprir. Então, nós não, por nós mesmos, nós jamais vamos conseguir comprar a nossa salvação. Não há outro meio pelo qual nós vamos ser salvos, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, por isso que quando você confessa com a sua boca, e isso é um princípio que foi Deus que estabeleceu na palavra, você vai dizer com a sua boca, vai confessar o Senhor, Jesus Cristo, você vai crer que Ele ressuscitou dos mortos, e que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo, está entregando a Ele a sua vida, né? Você está dizendo, Senhor, eu quero a sua vida em meu lugar. Porque foi isso que Ele fez. Ele morreu no nosso lugar, Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dEle. Ele se tornou escravo para que nós pudéssemos nos tornar filhos. E o que é que nós estamos fazendo com isso que Jesus fez? Nós estamos vivendo como filhos ou permanecemos como escravos? Fica para a reflexão da igreja, né, pastor? E aí, quando eu estava meditando sobre essa palavra, dizendo, Deus, essa palavra é uma palavra tão complexa. É um pouco difícil, porque existem várias coisas sobre o servo. Existe essa questão da identidade, se é uma questão de identidade, se é uma questão de comportamento, porque eu não posso dizer que eu sou filho, eu não sou servo. A comparação não é essa. A comparação é que eu entendi a paternidade de Deus, eu sei que eu sou filho, mas eu também sei que eu sou servo de Jesus, porque Ele é o meu Senhor. Mas eu vou servir a Ele em amor. É porque eu fui amada que eu amo. É porque eu entendi a salvação que eu obedeço. Não é que eu obedeço para ser salvo, porque não é pelas minhas obras que eu sou salvo, é pela obra de Jesus. Então, se a gente não alinhar o nosso pensamento, nós vamos estar perdendo de desfrutar toda essa herança que já está disponível para você reinar aqui na terra. E nós muitas vezes estamos vivendo uma vida de escravo, sendo filhos, estando livres, tendo tudo disponível para você ser filho, e você se comporta como escravo. E aí, quando eu estava me arrumando para vir, o Senhor me lembrou de um episódio, um dia, na minha vida, que eu estava lavando o banheiro lá da minha casa, e nesse dia eu estava bem atribulada na minha mente. Quem nunca, né? E eu comecei a murmurar.
eu lavando o banheiro e dizendo, eu só sirvo para fazer as coisas, tudo é cansaço, eu sou uma escrava, não sei o quê. E aí, pois é, gente, eu estava desse jeito. Aí o Espírito Santo assim falou assim, aquela voz interior e disse, mas eu te fiz para ser filha, eu não te fiz para ser escrava. E naquele momento que ele falou isso, rapidamente passou um flash do meu dia. E naquele flash, eu me via a todo momento só limpando. Todo o tempo que eu tinha, eu só gastava limpando as coisas, ajeitando a casa. Nunca era para mim, assim, para ter um descanso ou vou fazer algo hoje, porque, para mim, sabe, você se cuidar? Eu estava sempre cuidando dos outros ou das coisas. E ali eu entendi que eu era filha, mas eu estava me comportando como escrava. Sabe? Isso é muito sério, gente. Isso é uma coisa que aprisiona. Isso é um jugo que a gente carrega, que vai minando as nossas energias. E não foi isso que Jesus disse. Não foi para isso que ele nos libertou. E aí, rapidamente, eu me lembrei que teve outro dia que eu estava também lavando o banheiro. Lavem o banheiro, é super espiritual. E nesse dia eu estava muito feliz, porque eu já tinha recebido o batismo do Espírito Santo, né? A questão da oração em línguas, e eu estava muito feliz. E eu queria limpar a casa orando em línguas. E quando eu cheguei, estava lavando o banheiro e orando em línguas. Aí o Espírito Santo disse, é desse jeito. Gente, é outro nível. É outro nível você limpar a sua casa, você servir com o coração correto. Aquilo ali não pesa, não é com pesar, é prazeroso. Há uma força que nos capacita a fazer, a servir. Você não vai servir porque você está fazendo por obrigação, mas é prazeroso, é uma honra servir. E só para ficar bem claro, eu amo fazer as coisas na minha casa, tá? Mas tem dias que você está cansado daquela rotina. E se você não tiver cuidado, você vai se transformando num robô que só está ali para obedecer tarefas, e você não vai desfrutando a vida, você não vai desfrutando as pessoas, você só está ali para fazer tarefas, como um empregado. E então não é assim. Nós precisamos sim viver a vida servindo, mas servindo com o coração correto, servindo por amor, tendo equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Nós estamos vivendo um tempo que nós só trabalhamos. Ei, Jesus já fez isso por nós. Ele já deixou disponível tudo aquilo que nós precisamos. É Ele que dá o fôlego de vida. É Ele que dá a nossa saúde. É Ele que dá a provisão. Deus diz que enquanto nós dormimos, Ele prepara o nosso amanhã. Então, nós dependemos de Deus e nós precisamos colocar Deus no lugar correto, de primazia, de prioridade na nossa vida. Nós não dependemos de homens. Como não é ele que são a prioridade. Quando eu estou falando de homens, eu não estou falando do meu esposo, tá? Eu estou falando dessa questão de dependermos de nós mesmos, da força do nosso braço. Não é isso. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, receber dele tudo aquilo que nós precisamos e o nosso dia vai ser diferente. Nós vamos trabalhar de uma forma eficiente, mas de um jeito diferente. Não é mais pesado, não é como escravo, não é doloroso. Então, sobre essas coisas que eu queria conversar com vocês hoje. Não sei nem se eu fui rápido. Mas eu quero dizer que Jesus morreu por você, para que você se tornasse um filho de Deus. Hoje, Deus quer nos ensinar a verdadeira paternidade, para te dizer, você é muito mais do que você pode fazer. Ele te quer como filho. Primeiro você encontra a paternidade de Deus e depois você serve. Quando nós entendemos o amor de Deus e nos sentimos amados,
Nós vamos servir com alegria, com zelo, honra e não com pesar. Eu não sirvo buscando ser amado. Primeiro eu sou amado por Deus, e porque eu fui amado é que eu sirvo. Amém? Eu não sirvo para ser aceito como filho. Primeiro eu encontro a paternidade de Deus, e por ser filho de Deus eu sirvo. Eu não sirvo para ser perdoado. Primeiro eu sou perdoado por Deus, e depois eu sirvo. Não é sobre nós, é sobre Jesus. É sobre o que Ele fez por nós. Nós somos filhos que servimos. Não servimos para conquistar o amor, não servimos para ter as coisas, não servimos para sermos aceitos, como todos esses exemplos que eu dei. Mas nós servimos porque nós entendemos que nós somos filhos e nós escolhemos estar com o nosso Pai, servir junto com o Pai. Quem é pai aqui que tem a criança que já cresce ali junto, querendo ajudar o pai em tudo? Aquela criança, ela não tem capacidade para fazer muita coisa, né, ali. Mas é prazeroso para o filho estar perto do pai, servindo, ajudando o pai, seja no que for. Então, muitas vezes nós somos como essa criança. A capacidade não vem de nós. A capacidade vem do pai. É Ele que dá a capacidade. Nós só precisamos estar disponíveis e dispostos. Nesses dias eu entendi a diferença de estar disponível e estar disposto. Por muito tempo eu estava disponível, mas eu não estava disposta. Eu não estava disposta porque eu só olhava para mim. Eu só olhava para eu não vou conseguir. Eu só olhava para eu ainda não estou preparada. E eu fiz 2 anos de rema. E hoje eu vim subir aqui para servir a Deus e a vocês. E eu continuo olhando e dizendo: nunca nós vamos estar preparados. Nunca. Porque não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a forma que eu falo, não é sobre essas coisas. É sobre você estar disponível para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. A capacidade é dele, mas Ele só quer que tenham pessoas disponíveis a vir aqui e falar aquilo que tem alguém aqui que precisa ouvir. Tem alguém aqui que precisa receber aquilo que Deus quer falar. Então eu estou aqui hoje, sim, como uma serva de Deus, como uma filha de Deus, para testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida. E quando eu estava vindo, eu todo tempo falando para mim mesma: eu vou apenas conversar e falar sobre as coisas do meu Pai. Sabe, porque não é sobre palavras eloquentes. Não importa se eu falei aqui alguma coisa errada, mas se o seu espírito foi alimentado, se você recebeu de Deus aquilo que Ele queria passar, então está feito. Amém? Então, que mais pessoas possam estar dispostos a servir a Deus, a ser servos da justiça. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. A palavra é o poder de Deus que liberta, que tira as pessoas do jugo de escravidão e leva elas para o reino do Filho, do amor de Deus. É um reino diferente, sabe? Nós precisamos falar, abrir a boca e dizer: Senhor, coloca as tuas palavras. Eu só vou abrir a boca. Pode falar. Pode falar. E que vocês possam verdadeiramente receber essa semente. E que essa semente frutifique. E que vocês também possam falar para outras pessoas. Eu amo falar sobre a palavra. Quem assim me conhece sabe que quando eu sento ali nos bastidores, ai, como é prazeroso falar sobre a palavra. Mas quando a gente vem aqui, aí a gente fica nervoso, nervosa. Mas o que eu quero que vocês recebam hoje é o entendimento que nós precisamos receber Jesus
como nosso Salvador. Não há outro caminho. Não tem como fazermos de qualquer jeito, do nosso jeito. Somente o sangue de Jesus é capaz de nos libertar. Não existe outra verdade. Somente Jesus é a verdade. Então, quando a gente chama aqui a você para confessar a Cristo, é nesse sentido. É essencial, é primordial. Não tem como fazer de outro jeito. Você precisa, a palavra diz, se Jesus foi exposto na cruz, morreu por nós, foi humilhado, porque muitos achavam que ele era o rei que ia reinar, né? Naquele momento ele era rei, mas eles achavam que ia ser de outra forma. Então, naquele momento, quando eles estavam crucificando o rei e humilhando ele, tu não dizia que era rei, que era filho de Deus? Jesus foi lá, humilhado na cruz, para que hoje você viesse bem aqui e levantasse a sua mão e diga: eu aceito. Olha a diferença. Você ser exposto numa cruz, você sofrer, você ser espetado, você ser machucado, você ser moído, para que hoje você se levante da sua cadeira e venha aqui apenas e levante a mão e abra o seu coração para que ele possa entrar. Há muita diferença. Mas muitas pessoas acham que não precisam fazer isso. E porque acham que não precisam fazer isso, é que elas continuam escravas. Porque só vai ser filho aquele que confessar a Jesus. É por meio de Jesus que nós recebemos a adoção de filhos. Só tem acesso ao Pai aquele que recebeu Jesus. O sangue de Jesus é a cobertura que lava, que limpa os nossos pecados e permite que a gente possa chegar diante de Deus. E Deus olhe para nós e possa dizer: eis aí o meu filho amado, porque ele não vai ver os nossos pecados, ele vai ver o sacrifício de Jesus. Amém? Então você foi salvo para andar com Deus. Que Deus possa estar levantando uma geração que anda com Deus e que ama a sua presença.